Você já ouviu falar de um santo que não apenas acreditava no purgatório, mas que realmente via e ouvia as almas que estavam presas lá dentro? Esse santo era Padre Pio. Enquanto muitos duvidavam da existência do purgatório, ele vivia experiências tão reais e perturbadoras que deixavam até os frades ao seu redor sem explicação. Imagine estar rezando e de repente uma voz invisível suplicar: "Padre, reze por mim, estou em sofrimento." Esses encontros não foram lendas, mas acontecimentos reconhecidos pela própria igreja. E hoje você vai conhecer as histórias mais impressionantes de Padre Pio com as almas do purgatório. Mas cuidado! Quanto mais você ouvir, mais vai perceber que essas experiências dizem respeito não apenas à vida dele. Você já imaginou como seria ouvir vozes vindas de um lugar invisível, implorando por ajuda? Esse foi o destino de um dos santos mais impressionantes da Igreja Católica, São Pio de Pietrelcina, conhecido simplesmente como Padre Pio. Para muitos, ele foi apenas um frade capucinho italiano marcado pelos estigmas de Cristo. Mas, para quem mergulha em sua vida, descobre um mistério ainda mais perturbador e fascinante: sua experiência direta com as almas do purgatório. E esses encontros não são invenções ou lendas populares. Eles fazem parte de relatos investigados, testemunhados e reconhecidos pela própria Igreja. Padre Pio acreditava profundamente na realidade do purgatório, menos aquele estado de purificação em que as almas esperam entre o céu e o inferno até estarem prontas para entrar na presença de Deus. Mas diferente da maioria de nós, que só conhecemos esse ensinamento pela fé, Padre Pio parecia enxergar e até conversar com essas almas. Há registros de monges, paroquianos e pessoas simples que testemunharam fenômenos inexplicáveis em torno dele. Imagine a cena. Você está rezando na igreja e de repente vê o Padre Pio virar-se, como se falasse com alguém invisível. E mais tarde, ele explica que estava intercedendo por uma alma em sofrimento. Um dos primeiros episódios relatados aconteceu quando ele ainda era jovem frade. Padre Pio estava em seu quarto, quando ouviu barulhos estranhos, como passos imóveis arrastando. Intrigado, ele se levantou e viu diante de si um homem com aparência comum. O homem contou que havia morrido em um incêndio e que estava preso no purgatório, precisando de orações para finalmente descansar em paz. E ali mesmo, naquele encontro assustador e misterioso, Padre Pio ofereceu sua missa pela alma daquele desconhecido. No dia seguinte, o homem não apareceu mais. Era apenas o início de uma série de experiências que marcariam toda a vida do santo. As experiências de Padre Pio com o purgatório não pararam nesse primeiro encontro. Pelo contrário, quanto mais ele mergulhava na vida de oração e penitência, mais parecia ser visitado por essas almas sofredoras. E não eram apenas visões vagas ou sentimentos internos, eram encontros concretos, descritos por ele com detalhes e confirmados por quem estava ao seu redor. Um dos episódios mais impressionantes aconteceu quando Padre Pio estava rezando sozinho na igreja, tarde da noite. O silêncio era profundo, até que sons estranhos começaram a ecoar entre os bancos. O frade não se assustou. Ele já sabia do que se tratava. Lentamente, uma figura pálida surgiu diante dele. Era outro homem desconhecido, com expressão de dor. Esse homem revelou que havia sido sacristão naquela mesma igreja anos atrás, mas cometera faltas graves, não respeitava o sagrado, tratava com descuidos objetos litúrgicos e muitas vezes roubava pequenas coisas. Agora, preso no purgatório, ele implorava ajuda. Padre Pio então se ajoelhou e ofereceu suas orações, prometendo celebrar uma missa em sufrágio daquela alma. O que mais impressionava era como essas almas surgiam, pedindo não apenas por misericórdia, mas por reparação. Elas não vinham como sombras sem rosto, mas com histórias, pecados, erros e um clamor profundo por justiça divina. E Padre Pio, com sua compaixão e sensibilidade espiritual, transformava cada encontro em intercessão. Testemunhas afirmam que, muitas vezes, as luzes do convento se apagavam sem motivo, ou estranhos ruídos aconteciam perto da cela do frade. Enquanto muitos tinham medo, ele permanecia em paz. Para Padre Pio não era assombração, era misericórdia de Deus se manifestando
permitindo que essas almas encontrassem alívio por meio da oração. E é nesse ponto que tudo começa a ficar ainda mais misterioso, porque não apenas almas desconhecidas se aproximavam de Padre Pio, mas também pessoas que ele reconhecia, trazendo revelações perturbadoras. Com o tempo, as visitas se tornaram tão frequentes que os frades do convento já não se surpreendiam ao ouvir ruídos misteriosos vindos do quarto de Padre Pio. Eles sabiam que não se tratava de algo maligno, mas de almas em busca de socorro. E alguns desses encontros ficaram registrados como os mais impressionantes de sua vida. Certa vez, enquanto Padre Pio estava sentado em oração, um frade o viu de repente levantar-se e começar a conversar com o vazio. O companheiro, curioso, perguntou depois com quem ele falava. Padre Pio respondeu calmamente: "Com uma alma que veio me agradecer. Ela já saiu do purgatório." Essa resposta deixou todos sem palavras. Não era uma visão imaginária. Para ele, essas presenças eram tão reais quanto qualquer pessoa em carne e osso. Um episódio que a igreja investigou com atenção foi o de um confrade que, após a morte, apareceu ao Padre Pio pedindo orações. Esse frade havia falecido repentinamente, sem tempo para confessar pecados que pesavam em sua consciência. Na noite seguinte ao enterro, ele se manifestou diante de Padre Pio, explicando sua situação. O santo, sem hesitar, ofereceu suas missas e penitências. Pouco tempo depois, o mesmo frade voltou a aparecer, desta vez sereno, agradecendo e seguindo para a eternidade. Mas talvez o relato mais conhecido seja o do soldado da Primeira Guerra Mundial. Conta-se que Padre Pio estava em sua cela quando um homem em uniforme entrou silenciosamente. O soldado explicou que havia morrido em combate, mas que sua alma estava em purgatório, porque partira deste mundo sem se confessar. Ele pediu a Padre Pio que rezasse por ele. O frade, emocionado, passou a noite inteira em oração e penitência. No dia seguinte, contou o fato a seus superiores, que ficaram impressionados. Mais tarde, foi confirmado que naquela região realmente havia ocorrido a morte de soldados em combate. Essas histórias, longe de serem lendas, foram recolhidas de testemunhas diretas e fazem parte dos arquivos que sustentaram a canonização de Padre Pio. O que impressiona não é apenas o conteúdo dos encontros, mas o impacto espiritual que eles causavam em quem ouvia. Era como se o céu e a terra se tocassem ali, no silêncio do convento, através de um frade estigmatizado que dava voz ao clamor das almas esquecidas. Para muitos, esses relatos poderiam parecer histórias assustadoras, mas para Padre Pio, eles nunca foram motivo de medo. Pelo contrário, cada aparição confirmava o quanto a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. O purgatório, que tantas vezes é mal compreendido, não é um lugar de condenação eterna, mas de esperança. É o espaço onde a alma, ainda marcada pelas feridas do pecado, se purifica até poder contemplar a face de Deus. Padre Pio repetia a importância de rezar pelos mortos. Ele dizia que as almas do purgatório não podem mais conquistar méritos para si mesmas, mas podem interceder por nós. E nós, vivos, podemos ajudá-las com nossas orações, missas e sacrifícios. Essa relação misteriosa e bela mostra que a comunhão entre céu, terra e purgatório é real e ativa. Um dos conselhos mais fortes que ele deixou foi: se soubéssemos quanto as almas sofrem no purgatório, estaríamos prontos a fazer qualquer sacrifício para ajudá-las. Para ele, cada pequeno gesto, uma oração, uma vela acesa, um rosário oferecido, poderia significar a libertação de uma alma. E segundo suas experiências, essas almas jamais se esqueciam de quem rezava por elas. Muitas voltavam a aparecer, já radiantes, apenas para agradecer. Esses testemunhos nos convidam a refletir sobre duas coisas. Primeiro, a seriedade da vida que levamos, pois tudo terá consequência diante de Deus. Segundo, a força da oração, que ultrapassa até mesmo as barreiras da morte. Padre Pio nos mostrou que ninguém está realmente sozinho. Os que partiram precisam de nós, e nós também precisamos deles. E talvez essa seja a grande lição que seu contato com o purgatório nos deixa. O amor é mais forte que a morte. Mesmo no fogo da purificação, existe
esperança, existe misericórdia e existe a certeza de que um dia, pela graça de Deus, todos estamos chamados à eternidade. Agora você entende por que Padre Pio dizia que, se soubéssemos quanto as almas sofrem no purgatório, faríamos qualquer sacrifício para ajudá-las. Essas experiências não são apenas relatos de um santo, são um convite para nós. Um convite a viver com mais consciência, a rezar pelos que já partiram e a lembrar que o amor nunca acaba, nem mesmo depois da morte. E eu quero saber de você, qual dessas histórias mais mexeu com o seu coração? Você já rezou por alguém que se foi? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou ler cada um deles com carinho. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir. E se inscreva no canal, para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé, despertam a esperança e nos lembram que o céu está muito mais perto do que imaginamos. Porque, no fim, o que Padre Pio nos ensinou é simples e eterno. O amor atravessa todas as fronteiras, até mesmo a da morte.